Casa caiu, meu irmão. Casa caiu. Casa caiu. Mundo tá cão. Tu acha que sabe da vida, não sabe de porra nenhuma. Bando de hippie sujo lá, fumando maconha, achando que a vida tá ganha, e eu aqui, ó, nesse parquinho de merda. Demência, demência. A porra do mundo não muda mesmo. A gente é isso, é terra, merda. Não é porra nenhuma, rapaz. Tu acha aí que tu vai tomando chapinha, enchendo o cu de maconha, tu vai vencer na vida, porra? Tu acha que tu ouvindo o Zé Cabaleiro, tu acha que saca de música, seu merda? As menininhas, tudo pros filósofos, pros historiadores, vai pra Florianópolis, pega uma AIDS. Pega uma AIDS. Todo mundo é cabeça, todo mundo sabe de tudo, meu irmão, não quer saber de nada. Nada. Tô de saco cheio, meu irmão. Estou de saco cheio dessa merda, velho. Só que o mundo é cão, velho. O mundo não é filme não, meu irmão. O mundo é fudido, velho. Se tu vacilar, nego te comer a bunda, rapaz. A bunda, velho. Tá todo mundo esperando, meu irmão. Sacou? Tem que correr pra lá, tem que correr pra cá. Sacou? Tu não sabe pra onde vai, meu irmão. Não sabe de nada. Tu é porra nenhuma, rapaz. Ninguém é porra nenhuma. Não sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Sacou? Isso é a merda. Tu estuda, tu segue tudo bonitinho, tu não come traveco, acha que a buceta brota no chão, acha que é o bambambam, né? Ninguém quer ser uma bosta, né? E tu acha que tu é um cara normal. Aí, compadre, o mundo, ó, pira, tudo cai. A gente vai voltar pra cá, cara. E aí, meu irmão, que tu não vale nada, meu irmão. O dia, velho, tu tá lá todo executivo, com um saco depilado, achando que é o dono do mundo, pinto vagabundo, que nunca te viu na vida, ó, te mete bala, cara, tu volta pra terra. E aí, meu irmão, aí acabou tudo, velho, acabou tudo, não tem medo. Queria ser ator de filme pornô. Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre a questão do meu ensino superior, de como vem sendo essa trajetória. O último vídeo que eu fiz foi o Apenas Desabafo de um Arrependido, em que eu passei a maior parte do vídeo comparando o ensino público com o ensino privado, superior, e falando um pouco sobre como eu vim a parar no ensino privado. E de como eu poderia ter ido parar no ensino público e comparando as minhas visões sobre os dois e também aceitando como eu vim parar no ensino privado. Toda essa história aí vocês já sabem, afinal tá tudo lá. No entanto, eu gostaria de dar uma atualizada, porque realmente parece que deu um 180 total, entende? Não um total, mas deu uma boa virada de página do que aparentava. Afinal, quando eu gravei o vídeo anterior sobre o assunto, parecia que estava tudo uma merda, né? Realmente não estava das melhores. No entanto, hoje a coisa melhorou, felizmente. Mas, como o próprio título do vídeo já diz, mesmo quando as coisas parecem que estão boas ou melhorando, você ainda quer. Não parece que é o suficiente. Ou não necessariamente que não seja o suficiente. Mas parece faltar algo que você não sabe o que é e que você fica pensando. O que poderia ser esse algo que falta? Afinal, tá tudo indo bem, tá tudo bem, na maior parte das esferas da minha vida agora, as coisas estão num prospecto de ascensão e de melhora. No entanto, ainda, como eu posso dizer, o meu humor não está acompanhando essas mudanças, ou como eu esperaria que ele acompanhasse. Então eu vou contar um pouco que anda rolando justamente para tentar entender isso, no sentido de, começando de onde parei, que eu havia contraído uma dívida, no caso, para pagar
a minha faculdade. Uma dívida que totaliza 25 mil reais. Vamos arredondar, vamos. 25 mil reais. Eu fiz a conta lá no podcast, deu mais ou menos por aí, 25 mil reais. Agora eu descobri que vai dar um pouco mais, porque, bem, existem, como eu posso dizer, custos fantasmas envolvidos numa faculdade que eu não sabia que existiam, então vai aumentar um pouquinho, mas é por aí, 25 mil. E eu estava extremamente preocupado com isso. Afinal, você é um adolescente que não ganha nem 50 conto por mês, você consegue um dinheirinho aqui ou ali para fazer alguma coisa e salva tudo que puder, e de repente chegam para você e falam: olha, devido às suas decisões passadas e aos seus erros, você tem de contrair essa dívida, ou você perde mais um ano tentando estudar para ensino público. E agora, com essa situação toda do corona, eu realmente estou, ao contrário do que eu disse, que eu estava arrependido, agora, com essa situação do corona, eu estou mais, como eu posso dizer, satisfeito. Não sei se plenamente satisfeito com o que houve, mas eu tô começando a achar que foi bom. Que foi o certo, o que houve e o caminho que eu escolhi. Porque, parem para pensar comigo, isso em 2019 foi quando eu iniciei o meu primeiro semestre na faculdade, início de 2019. Se tivesse tomado o outro caminho, o que eu teria de fazer em 2019? Eu estaria estudando e digamos que eu passasse. Se eu passasse, eu só conseguiria entrar, a não ser que eu fizesse o vestibular no meio do ano, mas eu creio que eu não conseguiria passar, porque seria pouco tempo de estudo. Então eu provavelmente faria o Enem, em 2019. E aí eu tentaria... E aí, caso eu passasse, eu poderia entrar no primeiro semestre de 2020. Só que o primeiro semestre de 2020 mal teve aulas por causa da pandemia. Porque as universidades públicas demoram mais que as universidades privadas. As universidades privadas iniciam as aulas antes, mas em compensação terminam as aulas antes, pelo menos aqui em Brasília. É assim que funciona. Desta forma, a universidade pública ela não teve tempo de praticamente ter aula. Teve alguns dias de aula e já fecharam tudo. Ou seja, eu inevitavelmente perderia mais 6 meses. E agora entra outra questão. Ou seja, já teria perdido 3 semestres. E agora entra outra questão, que é: esse segundo semestre de 2020, as universidades públicas começaram a ter aula EAD. No entanto, elas não estão chamando pessoas ainda porque não puderam chamar as pessoas do primeiro semestre. Essas pessoas que chamaram no primeiro semestre para adentrar a universidade, elas não tiveram aula. Então elas estão tendo aula do primeiro semestre agora. E as faculdades públicas, elas não têm financiamento para ter, por exemplo, duas turmas de primeiro semestre de todo mundo. Ia ser uma bagunça total. Então o que eles estão fazendo? Eles estão segurando as pessoas que eles chamaram no primeiro semestre para ter aula agora. E as pessoas que eram para ser chamadas nesse segundo semestre vão ser chamadas no próximo, talvez. Ou seja, na melhor das hipóteses, e isso dando a condição de que eu passasse no Enem em 2019, eu até agora não estaria tendo aula e eu não teria entrado na universidade. Ou seja, em comparação com a minha situação atual, eu estou no 4º semestre de economia. Ou seja, já estou quase na metade do curso. Fechando esse semestre, eu já termino metade do meu curso. Enquanto se eu tivesse tomado a outra decisão de entrar numa pública, eu teria perdido 2 anos. 2 anos, cara. 2 anos é muita coisa. É muita coisa, cara. É absurdo. Obviamente que quando eu estava em 2019, eu não sabia da situação do corona. Então, pra mim, quando eu fiz o vídeo de desabafos, eu tava em muita dúvida de, realmente, será que foi o melhor caminho? Mas agora com essa situação parece que foi um sinal sinal divino quase de que pô, é isso aí, cara, o caminho tá bacana, você não
Você não perdeu aula. E uma coisa que eu era muito complexado era que eu estava 1 ano atrás dos meus amigos. Hoje não mais, porque eu vejo que isso é uma baita de uma bobagem do caralho. No entanto, na época eu estava meio complexado, porque você vê todos os seus amigos 1 ano à sua frente, se formarem 1 ano antes de você, você sente um pouco, como eu posso dizer, para trás. Entende? É normal. No entanto, hoje, tendo lidado com isso melhor, outra coisa que ia acontecer é que agora, por exemplo, eu só vou ficar um semestre atrás. E assim, e as aulas EAD de pública são, meu amigo, eu acho que as aulas privadas, as aulas EAD de universidades privadas são uma merda. Imagina de universidade pública, cara. Eu tenho pena, velho. Eu tenho pena, cara, porque pelo que estão me dizendo, tá uma bagunça. Literalmente federal. Então, para dar uma pequena introdução, pode-se dizer que eu estou mais conformado com o que eu segui. E rolaram outras coisas que estão me possibilitando, porque existia a questão, logo quando eu adentrei a universidade, que como eu vou pagar a universidade? No primeiro semestre, eu não tinha ainda o programa de auxílio, que eu já comentei aqui, que é Juros Zero, é o programa do governo, né, o FIES, é o programa do governo de Juros Zero de financiamento estudantil, e que eu, felizmente, tive acesso, e é o que possibilita hoje eu conseguir estudar sem maiores problemas. E o meu pai e eu conversamos, e ele me disse o seguinte: olha, filho, você teve plenas capacidades de entrar em uma universidade federal. No entanto, ele não falou isso, mas, resumindo, eu mesmo já entendi, eu vagabundei o meu ensino médio, portanto, e também vagabundei para estudar para o Enem e para as outras coisas que eu poderia ter adentrado na universidade. Eu consegui uma nota boa, mas não foi o suficiente para entrar. Então, se eu tivesse estudado um pouco, eu creio que eu teria conseguido. Mas é o que é. Então, o meu pai falou justamente isso. Olha, você tinha capacidade de entrar, no entanto você não entrou por negligência, sua indisciplina, então agora você se vira. Ou você fica estudando para entrar numa pública, ou você entra numa universidade privada e se vira para pagar. Aí eu falei, tudo bem, pai, mas façamos o seguinte. Nesse primeiro e segundo semestre, é difícil eu conseguir alguma coisa, algum estágio, alguma coisa. E também trabalhar e estudar é meio difícil. Então eu e meu pai combinamos de que o primeiro e segundo semestre ele me pagaria, ele me ajudaria. E a partir daí eu teria de arranjar a minha forma de sustento no sentido de pagar a minha universidade, minha mensalidade. E eu tava ficando desesperado, cara, porque já tava terminando, na verdade tava no meio do segundo semestre e eu não tinha arranjado. Eu tava tentando, eu tava pesquisando, só que realmente, cara, arranjar um estágio no segundo semestre é difícil. Tem gente que no quarto, quinto tem dificuldade, entendeu? E ainda mais em economia, que muitos, por exemplo, aceitam alunos até no máximo do sexto semestre. Tem algum, na economia, pelo menos aqui em Brasília, tem muito disso. Então, quanto mais tempo passava, pior ficava pra mim. Só que aí me surgiram, cara, 2 oportunidades. Que é aí que eu disse que teve uma virada de página, deu um quase 180, então. Foi justamente aí. Olha o que aconteceu. Eu estava tendo uma matéria de finanças, que eu estava literalmente aprendendo a calcular financiamento de geladeira. Assim, vocês acham que eu estou brincando, mas não é, porque eu estava aprendendo o básico de matemática financeira e aí você começa aprendendo como calcular financiamento de geladeira. Amortização de carro, amortização de casa, amortização de fogão. Tudo que você possa imaginar de amortização eu calculei aquela porra. Matéria de merda, mas é o que tem pra hoje. Obrigatória, né? Fazer o quê? E nisso, eu conheci o professor desta matéria. E em todas as universidades, na verdade, dizer todas é muito, eu não sei se todas seguem esse tema, mas a maioria das públicas
e também das privadas, pelo que eu sei, seguem esse sistema que é todos os professores de pós-graduação, eles têm de ter uma equipe de iniciação científica. Por que eu digo de pós-graduação? Porque os professores de graduação da minha universidade não são obrigados a ter essa equipe. No entanto, os professores de pós-graduação, que dão aulas para o mestrado e para o doutorado, eles necessitam ter. E quem pode adentrar essa equipe de iniciação científica são alunos da graduação e da pós. Não tem diferença. Você só precisa fazer uma entrevista com o professor para ele ver se te aceita ou não e também ver se tem vaga. Então eu fiquei muito interessado e comecei a perguntar para vários professores. No entanto, a maioria deles é, por exemplo, equipe de 1, 2 pessoas, então é bem difícil. Você imagina, todos os semestres você está competindo com a pós-graduação inteira, que consiste em mestrado e doutorado, e também com os próprios alunos da sua graduação. Porque um dos determinantes para você entrar nessa iniciação científica são as notas. Então você precisa ter o que eles chamam de coeficiente vida, coeficiente de rendimento, de no mínimo 8, que no caso seria uma média de todas as suas matérias, né? Tirando a média de todas as suas matérias, de todos os semestres que você fez até agora, você precisa ter no mínimo 8 para ser elegível para ter a bolsa de iniciação científica. Por que eu digo bolsa? Porque adentrando isso, é convencionado de que você tem direito a todo mês uma bolsa de R$400 nessa iniciação científica. E o que você faz nessa iniciação científica? Você ganha uma bolsa e eles te ensinam o passo a passo, e na prática também você tem de publicar. Eles te ensinam a você publicar um artigo científico na área que o professor está estudando, obviamente no seu nome, ele como o seu coordenador, o seu supervisor, e você publica um artigo no seu nome. Esse é o objetivo da iniciação científica, é você aprender o beabá do procedimento padrão científico. Então, o que acontece é que essa bolsa só tem vantagem, porque você, além de receber, você está literalmente sendo pago para publicar um artigo. Coisas que é muito raro estudante de graduação publicar artigos. Então, você ser um estudante de graduação, você ter feito a sua graduação, já ter formado, mas ter artigos em seu nome é um diferencial muito grande. Principalmente para qualquer área, mas especialmente na área das ciências, tanto exatas quanto humanas. É estranho, mas por que você falou todas as áreas, mas aí depois falou ciências exatas e humanas? Porque nem toda área é uma ciência. Então, especialmente na área das ciências, é muito importante você ter um artigo em seu nome. Porque é normal que você, estando realizando um mestrado ou um doutorado, você já ter artigos publicados. No entanto, você ser um graduando e estar publicando artigos é muito importante, é um diferencial muito grande. Você bota no seu currículo e você pode se candidatar a várias vagas de estágio que vão te dar preferência, justamente por você já ter conhecimento do procedimento, de como se faz uma pesquisa, de como se realiza a busca por dados, de como se faz o tratamento desses dados. Entende? É muito importante. Então, eu me interessei muito por isso, e justamente foi nesse professor de finanças que eu vi que ele estava oferecendo. Ele anunciou lá no site, que a gente vê as nossas atividades, ele anunciou que estava aberta uma vaga de iniciação científica. E nisso eu fui conversar com ele e eu vi, ele estava dando a matéria de finanças, ele é um professor da pós-graduação, no entanto a área dele não é de finanças. Não é a área que ele se especializa, ele se especializa em econometria agrícola. Econometria agrícola, isso. Que é uma área que vem me interessando muito ultimamente, que eu não estava tendo aulas na época, eu só ia ter no semestre que vem, no terceiro semestre, no entanto eu me interessei. E eu já tenho, eu tenho um conhecido que tem contatos dentro da área agrícola, então eu poderia citar. Isso é outra coisa muito importante, que agora eu quero abrir um espaço, e depois eu vou retomar esse assunto, então eu quero abrir um espaço muito importante para isso.
É só realmente a partir da universidade que você descobre a força que contatos têm para você. Essas duas oportunidades que eu consegui, que estão me possibilitando pagar a minha faculdade, foram uma delas foi por mérito meu, no entanto que ter contatos me ajudou. No entanto, a outra foi contato puro, 100% contato. 100% a pessoa falando bem, papapá, que eu passando para frente sobre mim, que eu já tinha um contato dentro do local, que facilitou e eu consegui ter essa oportunidade. Então é muito importante, cara. Então, assim, no meu caso eu não precisei fazer o famoso networking, né, que o Hernani, o pessoal fala muito sobre você fazer na universidade, que é você conhecer as pessoas porque elas se tornam contatos importantes. Tanto no presente, no agora, quanto no futuro. Porque pode te ajudar muito nisso, você ter contatos dentro da área. Comigo, felizmente, eu já tinha contatos dentro da área agrícola, então, apesar de não... Então, como... por exemplo, esse meu professor, ele se especializa em econometria agrícola, eu pude citar os meus contatos. Eu apresento, não, porque eu tenho um conhecido, que eu tenho uma pessoa próxima que já publicou livros e e trabalha em tal área, e faz isso, e faz aquilo, já trabalhou nesse lugar. Aí o professor se interessou. Ele falou, não, me mostre um dia um livro desse fulano. Aí eu pedi um livro emprestado pro fulano, ele me emprestou, apresentei pro professor, apresentei a pesquisa dele. Ele falou, não, e você, então você já tem um certo conhecimento da área, assim. Meu conhecimento era menos que básico, no entanto, comparado a quem nunca ouviu falar, já era muito mais. Então, eu consegui me virar bem. E nisso, foi justamente graças a esse contato, que o professor deu uma preferência para me escolher também. Foi uma coisa que chamou a atenção. No entanto, e também o fato de eu ter conseguido ficar com um coeficiente de rendimento maior que 8, que chama a atenção. Porque se, por exemplo, se ele tem 2 candidatos, eles são praticamente a mesma coisa, se o professor tem uma opinião parecida dos dois, de que os dois, por exemplo, são competentes, o que vai determinar se um entra ou o outro é o coeficiente de rendimento. Felizmente, nesse caso, no segundo semestre, terceiro, as pessoas não se interessaram muito por essa área de econometria agrícola. Então, só eu e mais algumas pessoas se candidataram. O que foi muito bom, porque aí eu, justamente pelas coisas que eu falei, eu consegui adentrar a equipe. E nisso, cara, eu já consegui vencer um dos obstáculos, que era o quê? Conseguir uma forma de pagar a minha faculdade. Ou seja, utilizando a bolsa da iniciação científica, eu poderia pagar a minha mensalidade. Né? No caso, quer dizer, a minha mensalidade é de X, só que o FIES corta esse X em 2. Ele corta 50% da mensalidade que você pode pagar após conclusão do curso, e você paga esses outros 50% enquanto está fazendo o curso. E aí, felizmente, com essa bolsa eu consigo pagar minha mensalidade. Excelente. Agora, vem a outra parte, que é a do estágio, cara. E foi no semestre anterior, o terceiro semestre. Eu consegui, graças aos meus contatos, uma oportunidade de estágio na área de pesquisa agrícola. Nesse caso, pouco tem a ver com a economia em si, com a economia pura. No entanto, como economia e agronomia e agronegócio também tem uma interação fortíssima, eu estar fazendo economia não impôs nenhum problema em eu estar dentro de uma equipe de pesquisa agrícola. Muito pelo contrário, foi até uma perspectiva nova. Tanto para mim quanto para a equipe que eu estou trabalhando, né? Porque a equipe com quem eu trabalho tem um economista, sim, no entanto ele trabalha em outra área, então eu fico trabalhando ali geralmente com os agrônomos e os sociólogos que tem lá. Então eu consegui estar nessa equipe e
eu tô recebendo um salário interessante. É menos que um salário mínimo, né, um estágio. No entanto, tá me ajudando muito. Por quê? Porque eu consigo, cara, o mais importante nesse período de faculdade agora, ainda mais que eu vou ter uma dívida de 25 mil no meu rabo pós conclusão de curso, eu tenho que fazer um pé de meia para poder ir pagando enquanto eu procuro um emprego, né? Ou alguma outra coisa para fazer. Então já é muito bom, cara, porque eu me garanti por enquanto. Por enquanto eu estou garantido de que eu consigo pagar a minha mensalidade, cara. E isso foi um peso enorme das minhas costas. Eu não tenho palavras para isso, cara, porque realmente quando eu fiquei sabendo que eu teria de pagar a minha faculdade, eu já esperava, no entanto, assim, eu não sei. Eu pensei que demoraria um pouco mais para eu precisar começar, né, a pagar, mas aí depois de 2 semestres eu estava começando a ficar desesperado, né, porque eu ia ter, eu tenho certeza que, por exemplo, se eu início do 3º semestre, que foi pós o combinado com meu pai, eu não conseguisse pagar, ele iria continuar me ajudando até eu conseguir, porque ele viu, porque existe uma diferença muito grande. Por exemplo, se eu não estivesse me esforçando em absolutamente porra nenhuma, e ele visse que eu estava vagabundando, ia passar o período e ia falar assim, não, agora eu vou parar de te ajudar. Você está vagabundando de novo, você não está merecendo esse auxílio. Então eu vou retirar e você vai ter de parar de estudar. No entanto, ele viu que eu estava me esforçando e constantemente, cara, procurando por vaga de estágio. Eu até já considerei trabalhar, assim, eu conversei sobre um trabalho que eu vi até telemarketing, cara, que ia me pagar um salário mínimo, cara. E eu ia gastar praticamente 50% desse salário mínimo para pagar 60% desse meu salário mínimo para pagar a faculdade, entendeu? Ia trabalhar de 8 a 10 horas por dia, cara. Eu tava quase chegando nesse ponto. No entanto, eu me decidi por, não, eu quero encontrar algo na minha área. Porque que caralho esse telemarketing vai me ajudar estudando economia, cara? Não ajuda, cara. Isso é outra coisa foda, cara. Muitas vezes muita gente tende a ter empregos que não tem porra nenhuma a ver com a área que eles estão estudando, justamente para pagar a faculdade, cara. Mas o problema é que é até foda, mas não tem sinergia com o que eles fazem, então não agrega pro currículo, entendeu? Por exemplo, você tá lá, ele trabalha lá não é porque ele quer, é por uma questão de necessidade, para pagar a faculdade. No entanto, infelizmente, não vai agregar absolutamente nada pro currículo. E tem uma coisa que você vai vendo quão importante é currículo. Puta que pariu, cara. Qualquer coisinha que você consegue enfiar lá no seu currículo, você bota. Ah, eu fiz Excel básico, Word básico, PowerPoint básico. Uma bosta. Você sabe somar e subtrair no Excel, mas já é uma coisa. Você vai lá e bota. Entendeu? Você tem que colocar, cara. E aí nisso, recentemente, e também semestre passado e tudo mais, eu consegui, cara, muitas oportunidades. Eu tive a oportunidade de viajar para um congresso de economia agrícola, em que eu aprendi muito, eu vi artigos, eu fui com a equipe, né? Eu fui com a equipe na qual eu estagio, presenciei todo o trâmite de como é para você submeter um artigo, ter um artigo aprovado, como é a apresentação, como é a formatação. É tudo bem regradinho. Isso é muito bom futuramente, porque eu justamente pretendo perseguir a carreira científica. Então, ou seja, o caminho do mestrado, do doutorado e assim, no que eu vou me especializar eu ainda não sei, ainda está muito cedo. É engraçado, o que eu tô é que nem na escola, no 3º ano da escola. No 3º ano eu foi de fato, acho que um ano que eu aprendi de fato como é que é conviver na escola, que é o quê? Você aprende aquilo que você odeia, no sentido, você descobre aquilo que você odeia e você caga para aquilo. No meu caso, por exemplo, é gramática. Gramática eu dormia toda aula, cara. Toda aula de gramática. Toda aula de gramática. Por quê? Porque eu já sabia escrever bem. Entendeu?
No caso, a minha escrita é muito boa. Por quê? Porque eu pratico a escrita. Eu costumo escrever muito. Uma das coisas que mais vai ajudar você na sua escrita não é você pegar literalmente um livro de gramática e ler, é você ler. Leia, cara, leia de tudo. A sua escrita vai melhorar muito por si só. Foi justamente o fenômeno que aconteceu comigo. Eu costumava escrever mal pra desgraça, cara. Eu escrevia muito mal, tudo errado. Mas aí eu comecei a ler com mais afinco, e realmente a minha escrita começou a melhorar. Uma das coisas que mais ajudou a minha escrita a melhorar foi parar de abreviar. De usar abreviações, por exemplo, VC, TBM, todas essas abreviações. Eu escrevo tudo por extenso, cara. E com pontuação correta, por exemplo. Não sei se... já disseram até, porque você escreve parecendo que tá com uma viga de aço no cu. Porque eu escrevo tipo assim, com vírgula, com ponto final. Até no WhatsApp, cara. Foda-se. Todo lugar. Tudo bonitinho, cara. Por quê? Porque aí chega numa redação, por exemplo, principalmente na área acadêmica, que você tem de escrever para um caralho. Num artigo, cara. Porra, o meu artigo, cara, esse aqui, eu tô analisando um ano de uma série agrícola, de um censo agropecuário. Teve um censo agropecuário em 2006 e eu tô analisando esse ano específico. Meu amigo, eu tô tendo que escrever uma porrada de coisa, cara. E não é só você tacar tudo lá no Word, escrevendo tudo errado. Não, cara, é uma questão de coerência, de concordância. Que é coisa que o Word, meu amigo, não vai ajeitar pra você. O Word vai ajeitar literalmente como se escreve. Ele até ajeita uma coisinha de concordância ou outra. No entanto, é muito fácil para quando alguém lê. Por exemplo, você faz um artigo. Você não simplesmente publica, você tem que submeter o artigo a uma revista. E se a revista aceita o seu artigo depois de revisado, aí ela publica o seu artigo. Você pode dizer que você publicou um artigo. Então, cara, não adianta você simplesmente chegar a escrever qualquer bosta, ajeitar no Word, entregar para uma revista, que ela não vai aceitar, cara. Tem que estar bem escrito o negócio. Entendeu? E mesmo assim eu fico impressionado com o quanto de gente que escreve mal, cara. Eu fico assim, porque eu percebo, cara, a minha escrita não é nenhum Dostoiévski, Machado de Assis, não, cara, mas ela é decente, ela é boa. Então, eu fico surpreso com tanta gente que escreve mal, cara. Pelo amor de Deus, cara. E gente, não é gente, eu tô falando da graduação, tô falando de gente de mestrado, de doutorado, que você lê uma página, você não entende nada. Porque tá mal escrito, entendeu? Ou você simplesmente, tipo, lê, você entende a ideia, mas você pensa, nossa senhora, cara, isso poderia estar tão melhor, entendeu? Uma questão de polidez. Vocês estão vendo que quando você entra muito a fundo na área, principalmente na acadêmica, você começa a pegar essas coisinhas, cara. Você consegue avaliar uma pessoa só pela escrita dela, cara. Às vezes, muitos artigos são recusados não pelo conteúdo. Eu já vi muitas vezes isso, caso até analisando até com o meu professor da iniciação, de que, porra, o conteúdo é interessantíssimo, tem muita coisa. As conclusões que consegue tirar a partir de um estudo muito interessantes, inovadoras. No entanto, o cara escreve tão mal que a revista nenhuma aceita, cara. Entendeu? Aí manda pra revisão pela quarta, quinta, sexta, sétima, oitava vez e não resolve. Por quê? Porque o cara não sabe escrever. Entendeu? O meu contato que me ajudou isso aí, ele por exemplo, dá orientação para mestrado e para doutorado. Ele trabalha em universidade. E aí ele me falou, você ficaria surpreso com tanto de gente, 40 anos na cara, doutor no estrangeiro, e não sabe escrever uma página decente. Entendeu? Na verdade é porque assim, só de você escrever correto você já tem um diferencial, entendeu, cara? Só de você saber onde você coloca uma vírgulazinha aqui, um pontinho aqui, você já está muito na frente, cara. Eu te garanto. Se você está pensando aí, ou se você está pensando em adentrar ou já está dentro da universidade, cara,
tão fundamental quanto conhecer a sua área é dominar a escrita. Não estou falando para você, como eu já dei o exemplo, você ser um Machado de Assis escrevendo. Não é isso que é exigido. É só você saber passar a sua ideia, o seu conteúdo, as suas conclusões, suas inovações de forma coerente e coesa. Entendeu? Não tem erro, cara. E aí você pode pensar, eu vou treinar isso como? Eu vou escrever redação? Não é que não funcione, cara, mas pelo menos pra mim o que mais funcionou foi ler, cara. Leia. E eu não tô falando pra você pegar um clássico. Ah, não, porque eu vou ver aqui, ler Pais e Filhos do Turgenev aqui. Não, lê o que te interessa, entendeu? Leia algo que não seja, obviamente, não um livro de criança, de figurinha, mas leia algo que te interesse. Que só de estar escrito corretamente, sem nenhum erro gramatical, com as vírgulas e os pontos, tudo colocado certinho, você já aprende, você já melhora a sua escrita. A minha dica também é, pare de escrever errado. Mas isso vai de qualquer um, porque realmente é um saco às vezes você escrever, quando você tem que escrever muito, um puta texto lá no WhatsApp, ou onde é que seja, você não abreviar. Abreviação é viciante. No entanto, cara, eu te garanto que você começar a escrever as coisas por extenso, realmente vai melhorar. Entendeu? Pelo menos é o que funfou pra mim. Se vai funfar pra você, eu não sei. Eu não garanto. Então nisso eu estou me sentindo muito mais confiante. Agora, quanto ao meu futuro, de que as perspectivas no primeiro e no segundo semestre era de que eu ia passar até o fim da faculdade me fudendo e dando algum jeito fudido de pagar, porque eu não conseguiria, porque eu teria de estar sempre correndo atrás de pagar o negócio. Mas agora a coisa está mais, como eu posso dizer, as perspectivas estão melhores. Agora que eu garanti o pagamento da mensalidade pelo futuro próximo, né? Não a médio a longo prazo, porque até são 4 anos de curso, faltam mais 2, muita coisa pode acontecer. No entanto, eu estou mais animado. E agora que vem a outra parte, de que é que eu, apesar de tudo estar muito bem, ainda falta alguma coisa. Entendeu? Eu não sei exatamente o que é. Porque quando eu me imaginava no primeiro e segundo semestre, pensando no futuro, eu pensava que eu ia ficar justamente, como você disse, um ratinho atrás do dinheirinho, do queijinho, para conseguir pagar as paradas. Ia ficar uma barata tonta de um lado e pro outro, cansado, fudido, sem jeito de pagar. E isso me motivava a seguir em frente, a querer mais, entende? Porque eu estava sempre procurando novas coisas, alguma coisa para fazer, alguma coisa para conseguir a grana. Ou seja, eu ficava todo dia tentando e procurando. Até que eu encontrei e consegui algo adicional a isso. Algo que eu felizmente consigo pegar o dinheiro para mim e fazer um meião, que chamam, né? Que é um dinheiro de emergência. Eu estou conseguindo. No entanto, agora que eu consegui isso, eu praticamente agora trabalho. Eu tenho, entre aspas, 2 estágios, né? A iniciação e o outro. E aí eu fico trabalhando. E agora, tendo resolvido a parte do dinheiro, entra a outra parte, que é justamente a do curso em si. De que eu venho vendo, cara, de que eu já disse isso no outro vídeo, se eu não me engano, de que eu tinha plano de fazer outras coisas quando eu estava quando eu estava no terceiro ano, decidindo. Eu estava indeciso entre muitas coisas: sociologia, filosofia, psicologia. Eram essas 3 e economia. Eu estava cogitando assim, seriamente essas 4. No entanto, eu escolhi economia por uma questão monetária e de mercado de trabalho e de afinidade. E eu achei que era a que melhor juntava essas 3. No entanto, hoje eu vou vendo, por exemplo, de que tem muita coisa dentro da economia de que eu odeio, cara.
É, é engraçado, porque você... Com aquela questão que eu já falei em vários vídeos da noção de Kierkegaard do arrependimento eterno, de que tome A ou tome B, independente de qual caminho você tomar, você irá se arrepender disso. E é justamente o que acontece. Eu tomei o caminho da economia e agora eu fico pensando, será que eu seria mais feliz fazendo outro curso? Mas, apesar disso, felizmente eu consegui me convencer de que eu irei terminar esse curso e que, se futuramente eu quiser fazer alguma outra coisa, depois de ter me estabilizado financeiramente, eu faço, sem problemas. Eu dou um jeito, né? Sei lá, eu quero fazer filosofia, eu dou um jeito, eu faço filosofia à noite, eu faço filosofia AD, o que foda-se, eu faço. Entendeu? Mas aí, nisso, entra justamente essa questão do vazio. Entendeu? Do vazio que você sente de não estar fazendo aquilo que você tem, que você sinta vocação para aquilo, entendeu? Por exemplo, muitos dos meus amigos me dizem que não tem vocação porra nenhuma pro curso que eles estão fazendo. Escolheram quase pelas mesmas razões que eu, que é pela parte do mercado de trabalho, é porque dá, se você se der bem, dá uma boa grana, porque eu acho que eu vou gostar disso, entendeu? Agora, por exemplo, olhando o caso do Thiago, do Sozinho no Mundo. Ele fez um curso de... Cara, como é que... Ele fez um curso de web não sei o que, sistemas para web, era alguma coisa assim, ele fez. Não gostou, achou uma merda e não trabalhou com isso. No entanto, hoje, agora, ele está fazendo o curso de filosofia, uma licenciatura em filosofia. Ele já está com 26, 27, tá nessa faixa aí de idade. E agora sim se encontrou na filosofia, porque entra muito de acordo com aquilo que ele gosta, que é a parte da escrita, a parte humana, a parte filosófica. E aí eu fico pensando justamente nisso. Eu não sei se ele sente o mesmo que eu, se vocês veem, mas eu vejo que hoje ele está... Isso é opinião minha. Feliz com essa decisão, porque agora ele, apesar de, como ele diz, ver muita questão de negócio de pedagogia, que teoria pedagógica, ele diz que tem muita merda, tem muita coisa que interessa a ele no curso, de fato, genuinamente. Enquanto no meu curso eu não encontrei algo que me interesse genuinamente. Tem partes, o que eu encontrei foram partes que me interessam mais que outras, sendo que essas outras eu não tenho gosto nenhum por elas, entende? Então, assim, aquele negócio, você tá entre um negócio que fede, um negócio que não cheira, você vai preferir aquilo que não cheira, e é isso que eu tô. Esse é assim que eu estou agora. Eu estou me, entre aspas, especializando. Eu estou, no caso, justamente pelo que eu estou vendo na iniciação científica, econometria, principalmente. Apesar que é focar na área agrícola, no entanto, a econometria geral é a área que eu estou mais estudando e me especializando. Então, por quê? Porque, deixa eu ver, porque finanças é um saco, cara, É uma porra muito chata. Felizmente eu já estou terminando a parte de finanças privadas, de finanças de empresas, que é um porre. Aí eu vou entrar em finanças públicas, finanças governamentais, semestre que vem, que eu acho que vai ser mais interessante. Então, até microeconomia, que eu achei que eu ia achar interessantíssimo. Tem partes que eu acho muito interessante, por exemplo, de teoria dos jogos. Entanto, outras que eu acho um porra enorme. Teoria do consumidor, cara. Teoria do consumidor é um saco. É um saco, cara. Entendeu? Pelo menos eu acho, né? Então, justamente pela pegada do meu curso também, de que ele foca muito na área prática, na área do que o mercado pede, em detrimento da área humana, da área teórica da economia. Que é a parte que mais me interessa.
é a parte teórico. Obviamente também econometria eu gosto, é bom também, no entanto a parte teórica é a que mais eu tenho afinidade por, é a que eu mais gosto de estudar. No entanto, como vocês já imaginam, não é lá que está a grana está na área de finanças e na área econométrica, as duas são riquíssimas para a área de pesquisa, então é lá que o dinheiro flui e é lá que eu estou. Não na de finanças, na econométrica. E é realmente, cara, porque tem poucos econometristas competentes. Aqui no Brasil, principalmente. Tem uma falta muito grande de econometristas competentes. Então você levando a sério, se dedicando e realmente se destacando no campo, você consegue muitas boas oportunidades. Como eu estou felizmente conseguindo. E espero conseguir no futuro. Mas agora, num futuro mais longínquo, por exemplo, eu não tenho a mínima ideia, cara. Eu estava conversando sobre isso com um amigo meu esses dias. De que eu perguntei pra ele, como você se vê daqui a 10 anos? Como você acha que será a sua trajetória? Ele me contou e aí eu falei a minha que assim. Eu falei que a minha seria, eu me imagino, terminando a minha faculdade, arranjando um emprego. Aí fazendo um mestrado. Terminando o mestrado. Aí dando mais um tempo em outro emprego, fazendo doutorado. Terminando o doutorado. E aí tentando fazer, e aí vendo aonde o que eu quero fazer. E aí ele fez uma pergunta muito interessante, que é isso que você quer ou é isso que você acha que vai acontecer? Eu falei, é isso que eu acho que vai acontecer. Porque por exemplo, quando eu estava no ensino médio, eu nunca pensei que eu faria um mestrado ou doutorado, nem que a ideia passaria pela minha cabeça. No entanto, parece que eu fui junto com a correnteza e que o vento está me levando para essa área. Que parece que essa a área acadêmica está falando assim, olha cara, você quer estabilidade? Beleza, não é a área dos seus sonhos, não é o que você ama mesmo, porque você nem sabe que caralho você ama, que você não sabe o que você gosta de estudar, você não sabe nada. Mas aqui ó, é uma área estável, uma área segura, você pode se tornar, após o mestrado você já pode começar a dar aulas em algumas universidades, como professor adjunto, você terminando o seu doutorado, você consegue empregos em boas universidades, você pode se tornar um professor universitário, que é uma coisa que eu tenho interesse, me tornar professor universitário. Eu gosto dessa área do ensino superior, né? Ensino médio, ensino fundamental, tem que ir pra casa do caralho, porra. Ser professor de ensino médio, fundamental, infantil, pelo amor de Deus, eu tenho pena de quem se sujeita, porque é uma tristeza, cara. É uma tristeza. E eu digo isso com tanta propriedade porque já fui aluno, né, cara? Eu sei como é que o professor é tratado, entendeu? Apesar que eu era um aluno que dormia em muitas aulas e ficava na minha e não dava trabalho para nenhum professor, porra, cara, o professor sofre. O professor ganha muito pouco porque ele sofre. O professor ganha pouco porque ele sofre, cara, tadinhos. Um quat é bom. Então é dessa forma que a minha vida tá indo. E justamente como eu falei pro meu amigo, é isso que eu acho que vai ser. Não é o que eu quero, não é o que eu desejo, não é o que eu anseio, não é o que eu sonho. É o que eu acho. E é o que é mais provável. Entendeu? E aí eu fico me imaginando, será que com, deixa eu ver, 40, 30 anos de idade, será que existe a possibilidade de eu me tornar alguém frustrado na vida? Frustrado profissionalmente, eu não tô nem levando esferas amorosas, de relacionamento e outras coisas, eu tô levando só a área profissional em conta. Será que existe a possibilidade de eu ser um cara frustrado? Justamente por pensar que existiam outras opções e que eu não tomei, e também de não ter arriscado seguir aquilo que eu achava que eu tinha mais afinidade. Porque existe isso. Nesse caso de questão de afinidade, de você fazer aquilo que, por exemplo, não dá muito dinheiro, é muito difícil você se destacar na área, você se estabilizar financeiramente é complexo.
Exige muito trabalho e muitas vezes nem se você trabalhar muito é garantia de que você conseguirá isso. Mas aí entra que isso é um salto de fé. É um salto de fé. Você se joga, é literalmente um buraco lá, um penhasco. Um penhasco. E você faz o quê? Lá no fundo tá lá. É a sua opção desse negócio instável que você acha que você pode gostar. Você pula. Você não sabe o que tem lá no fundo. Você pode simplesmente se espatifar, mas você não sabe. Você se joga. Isso é um salto de fé. Você acredita que vai dar certo. Você fala, eu vou fazer. E se você não acredita que dá certo, você pensa, porra, não sei se vai dar certo. Você mesmo assim, você põe a subjetividade perante o absoluto, que é a certeza, e você fala, eu vou fazer dar certo, e se joga. Isso é dar um salto de fé. E isso foi algo que eu não dei. E não tive a coragem de dar. Por quê? Porque eu sou medroso? Sim, eu sou medroso. Se eu me arrependo de ter feito o que eu fiz até agora? Não. Porque se eu me arrependesse de fato, no momento que eu pude escolher, eu não teria escolhido isso. Se eu escolhi isso é porque eu, no passado, e o eu presente agora, crê que foi a melhor opção dada às circunstâncias. No entanto, no futuro, quem sabe? No futuro eu posso amaldiçoar o meu eu passado e, se tudo der errado, e dizer, não, eu deveria ter arriscado o que eu achava que ia gostar. Também entra outro argumento de que você nem sabe, muitas vezes, aquilo que você gosta de fazer até você de fato fazer. Então é muito capaz de que eu simplesmente fizesse e achasse uma grande de uma merda e ficasse mais frustrado ainda, porque aí eu ia pensar, ai, se eu tivesse feito economia, eu estaria estável, eu estaria fazendo dinheiro. Então, cara, então é justamente como já disse diversas vezes, cara. Se você tem dois caminhos e você não sabe qual tomar, só pense isso, cara. Independente do caminho que você tomar, você vai se arrepender. Porque você vai sempre pensar, e se eu tivesse tomado o outro caminho? Mesmo que o caminho que você tomou esteja dando certo, como no meu caso, que é justamente o ponto desse vídeo, eu ainda assim fico pensando, e se eu tivesse feito a outra coisa? Isso é inevitável, isso é da nossa natureza, não tem o que fazer. Entendeu? Então não tem o que fazer, cara. E entra muitas outras coisas. Por exemplo, o anseio. Agora, isso aqui é muito interessante, que eu coloquei, que eu poderia comentar um pouquinho. Que é a questão de a desesperança é aconchegante. No sentido do profissional. No sentido profissional e no sentido de futuro trabalhista. Porque eu conversei um pouco uma vez com meu amigo sobre como, porque ele já fez estágio em um local que é maior, assim, que não é questão de pesquisa, não é área de pesquisa, é área de... Ele era um estagiário clássico, que nego tacava coisa pra ele fazer no Excel e ele ficava lá o dia inteiro mexendo com planilha, entendeu? Um estagiário clássico. E eu perguntei, cara, como é que você era tratado lá? Ele falava que era tratado que nem lixo. E todo dia chegava alguém e falava pra ele, não, cagado do estagiário, e mandava ele refazer tudo. E aí quando tá certo, muitas vezes fudiam ele, porque botavam coisa errada que não estava errada, e aí ele refazia tudo, só de maldade, tá. E nisso eu pensei, eu até hoje não tive que lidar com o ambiente corporativo. E escutando, por exemplo, os podcasts do Hernani, e especialmente o do Cansado Podcast, que infelizmente se foi, quer dizer, os podcasts dele ainda estão disponíveis para escutar, se você pesquisar Cansado Podcast no Google, no entanto, os podcasts dele no YouTube se foram. Ele fazia diversos podcasts comentando sobre como foi e como estava sendo a trajetória dele no mundo corporativo, de como ele achava tudo um poço de esgoto. Um poço de esgoto, isso aí, um poço de chorume. De que, como ele dizia, a nojeira corporativa. De que
aquilo que todo mundo já está cansado de escutar, né? A falsidade corporativa, os relacionamentos superficiais, a bajulação dos superiores, a hierarquia sem sentido de pessoas mais incompetentes que você, né, acima de você, devido a justamente o que eu falei, contatos e tudo mais. Aí, viu? Eu falei que é importante ter contatos porque é o que é, cara. Você pode achar, mas se você conseguiu entrar por contatos, você não conseguiu entrar por merda, mas é o que é, cara. É o que funfa, entendeu? É o que é. Não tem como escapar disso. Às vezes, você pode ser o cara mais competente do planeta, mas se o seu concorrente tiver um contato lá dentro, que é muito brother, que vai garantir um emprego para ele, foda-se se você é o cara mais competente do universo. Você não vai conseguir um emprego. Entendeu? É isso que eu tô falando. Então, nisso, o Cansado Podcast, ele comentou sobre como ele estava literalmente perdendo a sanidade mental trabalhando nesse ambiente, de como ele odiava o ambiente corporativo. Vocês podem escutar os relatos dele, só precisar Cansado Podcast no Google para entender, porque são muitos relatos e muita coisa. E eu, obviamente, como nunca trabalhei em um ambiente corporativo, eu não vou saber explicar exatamente o porquê de ele sentir isso ou aquilo, que eu não tenho experiência nisso. No entanto, eu fico imaginando como seria eu trabalhando no ambiente corporativo, visto as experiências que eu escutei dele, de ser passado para trás, de ser trabalhado até o osso sem ganhar nada mais por isso, de fazer coisas que não são sua obrigação, mas que as pessoas jogam para cima de você e você acaba sendo obrigado a fazer, mesmo que não seja da sua alçada. Além de inúmeras outras coisas, como por exemplo o povo ser o famoso papo chimpa corporativo, a questão das relações superficiais. Você tem que fingir ser amiguinho, e se você não finge ser amiguinho, o povo te exclui e você é demitido, por exemplo, como aconteceu, pelo menos eu acho que aconteceu. Foi isso que o Thiago Carvalho falou no podcast dele, de que os caras armaram pra ele, de que ele achavam ele um babaca, um cuzão, e aí falaram que estavam tendo problema com ele, não sei o que, e aí ele acabou sendo demitido. Então, tudo isso me faz pensar futuramente de que... Por isso eu penso tanto em áreas que... trabalhar com áreas em que eu posso ser mais independente. Entendeu? Porque eu não me vejo... Eu consigo. Dizem muito que o ambiente corporativo é como uma escola. Entendeu? No entanto, eu não concordo. Por quê? Porque a interação na escola... Você não precisa ter interação com as pessoas. Às vezes nem com o professor. A interação você pode limitar a ser a um mínimo. No entanto, no ambiente corporativo não. O ambiente corporativo é um ambiente integrado. Uma pessoa tende a se relacionar com a outra de uma maneira profissional para que possam trabalhar em conjunto. Afinal, a empresa é uma instituição formada por uma rede de pessoas que precisam trabalhar em conjunto para um objetivo em comum. Então, nisso, por exemplo, você é obrigado a lidar com os mais diversos tipos de pessoas. E tem muito da questão da competição, que eu creio que seja ainda mais visível e terrível nesses ambientes. Então, cara, esse é um ambiente, assim, pelo sei lá, que eu recebo e também pelo que eu já vi. Não dizendo que eu tenho experiência nisso, mas eu já vi, porque eu sempre recebo. Eu já tive de ir trabalho do meu pai, já tive de ir trabalho, por exemplo, acompanhando essa equipe de pesquisa, ver como é que funcionava algumas coisas, algumas empresas, E até nesse pequeno ambiente de pesquisa que eu vejo a interação entre os membros, já de certa forma, acontece algumas dessas coisas, em menor grau, porque são menos pessoas, no entanto, acontecem ainda. Então, cara, não é algo que me interessa, ainda mais agora na fase que eu já venho há algum tempo passando, de honestidade comigo mesmo, com aquilo que eu penso, entende? Então, eu acredito que manter essa máscara para manter as aparências dentro de um ambiente nojento, que eu considerasse nojento, seria algo extremamente árduo para mim. Eu conseguiria, creio eu. No entanto, ia me exigir uma força
que eu acho que eu no fim eu não aguentaria estar, eu iria sair que nem o cansado. Ele saiu, por exemplo, ele fez diversos vídeos sobre uma fábrica que ele estava trabalhando e ele acabou saindo dessa fábrica indo para outro lugar, porque ele estava ficando quase lelé trabalhando lá, então ele saiu. Recomendo muito vocês darem uma escutada lá. Então, eu fico até pensando, eu fico me perguntando, será que sendo um professor universitário teria essa nojeira toda? Que é uma das coisas que eu me interesso, eu gostaria de ser um professor universitário, apesar de ser uma caminhada muito árdua. E você não é assim, você se forma na graduação e você vira um professor universitário, não é assim, você tem que ter diversos requisitos. Algumas universidades aceitam professores que concluíram mestrado. No entanto, você vira um professor adjunto, você não é um professor pleno. Então você, geralmente, para você de fato ser um professor, você tem de terminar o doutorado na área na qual você quer lecionar. Então, isso eu fico me perguntando, será que seria essa nojeira toda? E aí eu recebo a resposta do meu conhecido, de que é tão nojento quanto os casos que ele conta, principalmente no ensino público, cara. Cara, que nojo. Se vocês soubessem o que passa por trás, vocês acham, os alunos fazem isso, os alunos fazem aquilo, mas se vocês soubessem o que os professores fazem, vocês ficariam enojados. Pelo amor de Deus, cara. Eu não vou nem me alongar no assunto, que é triste. Não é à toa que o ensino público é uma bosta. Não é que seja uma bosta total. Tem potencial para ser bom. Tem pessoas que se dedicam, tem pessoas que se esforçam. No entanto, infelizmente, é o que é, por causa da maioria. Enfim. Então, eu não sei, cara. É uma desesperança para com o futuro, de que eu acabo, mediante tudo que eu escuto sobre a vida adulta em si, é desesperançoso. Mesmo tudo dando certo, mesmo tudo estando bem, eu vejo que a coisa, sei lá, não parece que a perspectiva é tão alegre quanto você imaginava que seria quando você era criança, por exemplo. Que quando você é criança, você quer virar, é o clássico, quando você é criança você quer virar adolescente logo para poder chegar em casa tarde, sair de casa para dar um rolê quando você quiser. Quando você é adolescente, você quer virar adulto porque aí você pode beber, você tem carro, você vai ter uma casa, você vai morar sozinho, você vai ter a sua mulher, você vai etc, vai ganhar um salário. E quando você é adulto, você pede para vir logo o doce abraço da morte. Ai. Essa é a escadinha da vida. Não, brincadeira. Então é isso, senhores. Foi um podcastzinho só pra explicar a atual situação e quem sabe vocês possam, sei lá, tirar algum, sei lá, ensinamento, alguma lição, alguma dica de um cara que já se fudeu muito e tá tentando se reerguer aí. E só agora para completar algumas coisinhas importantes. Primeiramente, o pucpodcast@outlook.com está aberto, eu vou deixar na descrição novamente. Ele sempre esteve, no entanto, eu nunca fui muito de dar, como eu posso dizer, essa visibilidade toda para e-mails, né? Porque eu não costumo ler e-mails aqui. Eu já li algumas vezes, no entanto, não costumo ler, porque e-mail é uma coisinha complicada. Porque tem muita gente que manda, como eu posso dizer, manda coisa criminosa, ou manda umas asneiras que não faz sentido, entendeu? No entanto, eu vou começar a fazer um pouquinho diferente. Eu vou, pelo menos em alguns vídeos, tentar ler um e-mail ou dois no máximo, não fazer um programa só de e-mails, a não ser que cheguem muitos. No entanto, eu vou tentar fazer alguns programinhas só, tipo assim, no início eu leio e-mail, no final é melhor. No final eu leio um e-mailzinho. Eu acho que ficaria bacana,
Não um assunto a mais, né? E também eu gosto de ler e-mails. O problema é que já teve gente aí que me mandou umas asneiras que não dá. Então, e o outro, eu iniciei, eu já postei aqui no canal, o novo projeto com o pessoal do Randomcast, o Hernani, o Ratão, o Menefrego, o Viriato, todo esse povo aí que estamos fazendo um novo projeto chamado Nova Vertente Produções, que tem programas de segunda a sexta e lives no final de semana. Ou seja, tem programa todo dia para vocês com lives sábado e ou domingo. E nós estamos lá sempre para interagir com vocês, então eu gostaria de pedir para vocês, se vocês puderem, dar uma passada lá, tá bem bacana. Eu e o Hernani estamos responsáveis por fazer o Na Boca do Crime, que é um programa especificamente com temática de golpes, qualquer coisa desse mundo e também fazendo outras coisas, como análise de casos, análise de notícias do cotidiano e muitas outras coisas. Então, se vocês acharem interessante, deem lá uma olhada, beleza? Então, o próximo vídeo eu provavelmente, na verdade já está decidido, eu vou fazer sobre um assunto que eu venho falando há muito tempo e que eu venho postergando muito, porque é um assunto que não é que me... É um assunto um pouco complexo de falar, porque eu nunca encontrei direito a forma que eu quero me expressar. Eu já tentei gravar várias vezes, no entanto, eu nunca encontrei a forma correta de me expressar neles. No entanto, eu vou fazer o meu máximo para tentar fazer sair. E eu não vou postar outro podcast até fazer o negócio dar certo, que é o programa sobre o amor. No caso, o meu amor, entende? Sobre a minha visão do amor em geral e também sobre a minha experiência com o amor. Que eu já relatei várias vezes aqui no podcast, já falei várias vezes que queria tentar, e estou tentando, e o próximo podcast será sobre isso. Pode ser muito longo, pode ser curto, vai depender do que eu lembrar no momento e do que eu estiver a fim de deixar passar, mas eu acho que vai ser bem longo, cara. Eu não sei se... vai ser o que vai ser. Então é isso, povo. Muito obrigado por escutarem. Falou.